Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a nossa aula hoje calculando engrenagem de dente reto. Vocês lembram na disciplina de elementos de máquina, onde vocês estudaram a altura do dente, o que é o diâmetro primitivo, a engrenagem de dente reto, e agora a gente vai estar estudando todo o cálculo necessário para confeccionar uma engrenagem na fresadora. Ok? Vamos lá então. Pessoal, vocês lembram que o módulo de uma engrenagem ele é o resultado da divisão do diâmetro primitivo, que é esse diâmetro aqui imaginário, né, dividido pelo número de dentes. Então, ele é adimensional, o módulo. Eu não tenho uma unidade específica. Não é milímetros, o módulo não tem tamanho. É o número, né, modular. Então, vocês podem ver aqui que a engrenagem ela tem 15 milímetros de diâmetro primitivo e tem 15 dentes. Então, 15 por 15 vai dar 1. O módulo aqui nesse exemplo é o módulo 1. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica fácil para visualizar. Lembrando que o diâmetro primitivo é esse diâmetro aqui ao centro, ó, entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Ok? Então vamos voltar. Então aqui está o que eu falei, né? Ele fala que o módulo é a divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. Vamos supor que você receba a tarefa de fazer um par de engrenagens. Você sabe que o número de dentes de engrenagens Z1 é igual a 25 e o da engrenagem Z2 é igual a 80 e o módulo é igual a 3. Por onde começar? Primeiro, você deve conferir as dimensões da peça, o blank, que recebeu essas... Primeiro, vocês devem conferir se as dimensões da peça, o blank, que recebeu estão corretas. Para isso, você calcula os diâmetros primitivos e externos das engrenagens, bem como os comprimentos dos dentes. Vamos prosseguir aqui. Cálculo do diâmetro primitivo da engrenagem. Módulo é igual ao diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Eu tenho o módulo, que é o 3, e eu tenho o número de dentes, que é o Z1, que é 25. Então, o diâmetro primitivo, se eu distribuir aqui a regra de 3, o diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. O diâmetro primitivo da primeira engrenagem vai dar 75 milímetros. O da segunda engrenagem, o módulo é 3 também, né? Vezes Z2, que é 80. Vai dar 240 milímetros. Beleza? Pessoal, uma coisa que vocês têm que nunca pode esquecer é que se uma engrenagem vai trabalhar com a outra, o módulo tem que ser o mesmo, tá? Não importa o número de dentes, o módulo é o mesmo. A única coisa que muda é o ângulo de pressão do dente do outro. Então, por exemplo, se você pegar uma engrenagem que tem 21 dentes, vamos falar que essa engrenagem é um peão, 21 dentes, módulo 4, tá? Essa módulo 4, ela vai trabalhar em conjunto, ela vai tocar uma coroa com 120 dentes. Então você tem 21, deixa eu vir aqui para a câmera, você tem 21 dentes, né, pequeno, ela vai tocar uma de 120 dentes. Embora as duas sejam o módulo 4, o ângulo de pressão vai ser alterado, tá? Os dois módulos são 4. Eu posso fazer as duas engrenagens com o mesmo módulo? Não. Por quê? Embora os dois módulos
são 4. O ângulo dele de contato, o ângulo de pressão é mudado, tá? Vocês vão reparar que quanto mais dente tem a engrenagem, mais a inclinação do dente da engrenagem é reto. Quanto menos dente ter a engrenagem, mais inclinado é o ângulo da engrenagem. Ou seja, embora a engrenagem de 21 dentes e a engrenagem de 120 dentes, elas têm o mesmo módulo, mas o ângulo de contato, de pressão deles são diferentes, tá? E a altura é igual? A altura é igual, porque a altura é módulo vezes 2,16. É o que nós vamos ver agora. Desculpa, agora a gente vai ver o cálculo do diâmetro externo das engrenagens. O diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo, tá? Para a engrenagem 1, o diâmetro externo é 75 mais 2 vezes o módulo, que é 3. Então ficou 75 mais 6, 81 milímetros de diâmetro externo. Então, se você for usinar no torno essa engrenagem, você tem que usinar ela com 81 milímetros. A engrenagem 2 é o mesmo raciocínio. 240 é o diâmetro primitivo, mais 2 vezes o módulo. Vai dar 246. Pessoal, não vai confundir o cálculo inicial, que é o diâmetro primitivo, não significa que é o diâmetro externo, é o diâmetro primitivo, tá? É aquele diâmetro imaginário ali intermediário entre o externo e o interno. Não vai usinar o blank, tem gente que fala bolacha, né? Não vai usinar a bolacha, o blank, não vai usinar ele com a medida calculada para o diâmetro primitivo. Não pode. Você tem que usinar ele no diâmetro externo, né? O que é o diâmetro externo? É o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Vamos voltar aqui para o material. Dica tecnológica. Segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a medida do comprimento dos dentes oscila de 6 a 10 vezes o módulo. É usual trabalhar com 8, com a média de 8. O que significa isso? Se o módulo, nesse exemplo, o módulo é 3, eu vou colocar 8 vezes 3. A altura do meu dente vai dar 24 milímetros. Olha a conta aqui, ó. 24 milímetros. 8 é o valor indicado pela ABNT vezes o módulo. Se fosse módulo 4, daria 32 milímetros. Como é módulo 3, 24 milímetros. Com os valores encontrados, você pode conferir o diâmetro externo e a largura dos blanks. Esta deve ser igual à medida do comprimento dos dentes. E em seguida calcular a altura dos dentes, a fim de determinar quanto você deverá aprofundar com a fresta no blank. Então vamos lá, ó. Olha aqui o ângulo que eu falei para vocês, o ângulo de pressão, alfa. Aqui ele varia de 15 a 20 graus, conforme o perfil da fresa. A altura do dente, pessoal, a gente vai seguir essa constante aqui, ó, recomendada pela ABNT, 2,16 ou 2,166 vezes o módulo. Então, para o módulo 3, a altura do dente vai ser 2,498, tá? Pessoal, o processo de fabricação vai ser o seguinte. Primeira coisa, calcula o diâmetro primitivo. Depois, você acha o módulo. Com o módulo, você consegue achar o diâmetro externo, porque o diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo, né? Achando o diâmetro externo, eu preciso depois usinar meu blank. O comprimento do blank, o comprimento da bolacha, é 8 vezes o módulo. Esse 8 é uma constante da ABNT. O módulo 3
vai dar um blank com a espessura de 24 milímetros. Feito isso, na hora que eu preparar o meu blank na fresadora, eu tenho que referenciar a fresa na peça, né, zerar o anel graduado, ou o relógio, né, e afundar a ferramenta, penetrar a ferramenta, ou elevar a mesa, né, depende da máquina, a altura do dente. Não, então, para quem tem uma noção de usinagem, a gente sabe que a fresa no formato disco, ela vai encostar no material, né, que vai ser engrenagem, e afundar e penetrar. Essa altura que ela vai penetrar é a altura do dente. Então, o que é a altura do dente? É o módulo vezes 2,16. Vai ser sempre isso? Vai. Então, se o módulo for módulo 2, é 2 vezes 2,16. Se o módulo for módulo 5, é 5 vezes 2,16. São constantes que serve como regra geral para as engrenagens. Vamos voltar para a apostila aqui. Então, ó, só recapitulando, o módulo é 3, a altura é 2,16, né? Vai dar uma altura de 6,498, praticamente 6,5. Agora, pessoal, é que eu comentei com vocês, ó. Imagina aqui que o exemplo que ele dá aqui, imagina que eu tenho aqui a fresa, o módulo 3. Tá vendo que, embora essa fileira aqui em cima seja o módulo 3, mas eu tenho angulações diferentes, tá? E conforme vai aumentando a quantidade de dente, ó, esse aqui é para 12 e 13 dentes, a angulação é mais aberta. Conforme vai aumentando a quantidade de dentes, eu vou fechando aqui o ângulo, vai diminuindo esse ângulo, tá? Foi isso que eu comentei, que embora se você vai fazer um conjunto de engrenagens, se dá uma distância muito grande, se dá uma diferença muito grande entre as engrenagens, uma tem 30 dentes, a outra tem 60 dentes, 50 dentes, provavelmente, embora seja o mesmo módulo, a angulação é diferente. Não pode esquecer disso. A escolha da fresa está condicionada ao número de dentes de engrenagem. Então, número da fresa do módulo é o número 1, né? Vamos supor que eu tenho vamos supor que eu estou fazendo aqui a engrenagem para o módulo 3. Eu tenho que ter um jogo para o módulo 3 de 8 tipos de angulações diferentes. Então, só para ficar claro aqui, eu tenho que ter um módulo 3 que é para fresar de 12 a 13 dentes. Eu tenho que ter um módulo 3 que é para fresar de 14 a 16 dentes. Eu tenho que ter um módulo 3 para usinar 17 e 20 dentes. Então, nesse exemplo do exercício do livro, um dá 25, o outro dá 75 dentes, né? Então, eu vou ter que trabalhar com o módulo 3, número 4, para a primeira engrenagem, e para a segunda engrenagem, módulo 3, número 7. Beleza? Aqui já tem os dados, né, que nós calculamos, a altura, o dente, tudo mais. Agora aqui, eu deixei uma atividade para vocês entregarem na próxima aula. Ou se quiser fazendo já, essa atividade é um exercício para praticar, né, o que nós comentamos agora na aula de cálculo de dente, de engrenagem de dente reto. Então, eu vou deixar ele disponível e aí vocês entregam na aba tarefa, ok? Pessoal, eu vou voltar aqui para a engrenagem, para o exercício. O diâmetro externo de uma engrenagem com 35 dentes e módulo 2. O diâmetro externo, calcular o diâmetro externo de uma engrenagem com 35 dentes e módulo 2.
o diâmetro primitivo da engrenagem acima, o diâmetro interno da engrenagem acima. Pessoal, então esse é o exercício, tá? Espero que vocês tenham compreendido o cálculo de engrenagem de dente reto, beleza? Um abraço, pessoal.